Muito bem-vindos à nossa videoaula. Eu sou o Fábio, professor de língua portuguesa do Sistema Positivo de Ensino. E hoje nós daremos continuidade ao conteúdo que você iniciou na semana passada. Vamos continuar falando de variação linguística. Agora que você já sabe que a língua se modifica constantemente em função das necessidades sociais e da dinâmica da sociedade, e viu também os diferentes tipos de variações, na aula de hoje nós vamos especificamente falar sobre os níveis de registro da nossa língua. Você se lembra bem de que na variação diastrática, aquela variação em que o falante necessita adequar a sua linguagem ao público e ao contexto em que essa mensagem será veiculada, é necessário levar em consideração o interlocutor, uma vez que se eu não levar em consideração esse meu interlocutor, certamente essa mensagem ela não será compreendida e desse modo a comunicação não será efetivada. Por exemplo, se um pesquisador fizer uma palestra sobre um determinado assunto para um público sem muita escolarização, ele certamente precisa escolher quais serão as palavras que ele vai utilizar para poder chegar naquele público. Porque se ele utilizar um jargão ou um vocabulário muito técnico que somente as pessoas da área em que ele atua compreendem, ele não terá êxito na comunicação, já que ele não vai conseguir atingir esse interlocutor, justamente pela escolha linguística, ou seja, pela escolha das palavras que ele vai usar para poder atingir esse público. Quando nós falamos em níveis de registro, nós precisamos compreender que em situações formais, como por exemplo, em uma entrevista de emprego, em uma apresentação de um seminário lá na sala de aula, ou até mesmo na universidade, ou num seminário de uma determinada temática de cientistas, a gente precisa empregar uma linguagem muito mais próxima da norma padrão. E a norma padrão é aquela que nós conhecemos como norma culta, aquela norma que a gramática normativa vai dizer o que é certo e o que é errado. E é por isso que em situações mais formais nós pensamos mais para falar, uma vez que a gente tem medo de incorrer em erro, ou seja, erro de norma padrão, erro de concordância, de regência ou até mesmo da pronúncia de determinadas palavras. Já que nessas situações formais, o nosso comportamento linguístico ele é basicamente mais tenso, ele é mais o que? A língua, a gente reflete mais para poder comunicar com o outro, a gente pensa mais e escolhe o vocabulário de acordo com essa nossa plateia. Então veja bem que quando a gente faz isso, a gente está fazendo um monitoramento linguístico, ou seja, para que a gente não deslize na norma padrão. Em contrapartida, quando estamos em situações desprovidas de formalidade, a língua tende a ser mais afetiva e o que predomina de fato é a linguagem popular, com o uso até mesmo de expressões que se distanciam da norma padrão. Algo muito interessante na linguagem é que quanto mais afinidade nós temos com o nosso interlocutor, ela tende a ficar cada vez mais longe da norma padrão. E o importante mesmo de tudo isso é que nós adequemos a nossa língua à situação comunicativa. Eu costumo dizer que língua é como roupa. Para cada situação a gente usa uma. Ninguém vai, por exemplo, para uma festa de gala com roupa de banho, roupa de praia. E também ninguém vai para a praia de terno, gravata, vestido de gala. Então a gente precisa o quê? Adequar a nossa língua de acordo com a situação comunicativa. Então, o falante ele precisa de fato cuidar da forma como ele utiliza a linguagem. Bem como levar em consideração também qual é o contexto de interação, procurando sempre ficar atento se a linguagem vai ser, digamos que mais formal ou menos formal. Será que essa situação de comunicação exige um maior ou menor grau de formalidade e de monitoramento linguístico? Aí você vai perguntar, mas o que é monitoramento linguístico? Então vamos ver aí na página 50, há uma definição de monitoramento linguístico. Vamos ver o que isso significa. O monitoramento linguístico consiste em um cuidado maior com a fala e uma adequação da linguagem à situação comunicativa. Quanto mais formal a situação,
maior deverá ser o monitoramento. Ser capaz de monitorar-se linguisticamente e adaptar seu discurso às diversas situações demonstra que o falante tem competência comunicativa. Mas veja, algo realmente relevante é o seguinte: nós precisamos adequar a nossa língua a qualquer situação comunicativa. Eu preciso tanto adequar a minha fala quando eu estou em família, uma vez que jamais eu diria para minha mãe na hora do almoço: mãe, por obséquio, passe-me a salada que está à sua esquerda. Não é claro? Você vai dizer o quê? Mãe, me passa o arroz, por favor. E assim a gente precisa fazer o quê? Essa adequação. Nem tão pouco quando nós estivermos apresentando um seminário na sala de aula e utilizar uma linguagem cheia de gíria ou de outras expressões que somente o seu grupo de amigos é que conhecem e que vocês fazem uso dessa linguagem numa situação informal. Então, o bom usuário da língua é aquele que consegue saber adequar a sua linguagem para diversas situações. Já que nós estamos falando então de variante linguística, eu pensei num poema muito interessante do Oswald de Andrade, um poeta modernista que escreveu o poema intitulado Pronominais em 1925. Então nesse poema, o Oswald de Andrade traz pra gente aí que a norma padrão dita, digamos que uma determinada forma de compreendermos a língua. Entretanto, no uso do dia a dia, o usuário dessa mesma língua emprega uma língua completamente diferente, ou seja, uma variante informal. Essa linguagem oral, que se difere muito da linguagem escrita. Então o poema do Oswald de Andrade diz o seguinte, chama-se Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então o Oswald traz pra gente aí justamente uma recorrência na nossa língua, porque a gramática vai dizer que eu jamais posso começar uma oração com um pronomezinho oblíquo. Eu jamais posso me dizer, por exemplo, me passa o arroz, me empresta o livro. Não, de acordo com a norma tem que ser o quê? Empreste-me, passe-me. Só que no dia a dia ninguém diz isso, ou seja, a gente vai usar o pronome sim antes do verbo. Então é por isso que ele vai dizer, dê-me um cigarro, diz a gramática. Não é? Do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas, ou seja, o bom branco e o bom negro da nação brasileira, ou seja, todo mundo vai dizer o seguinte, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então veja que o uso da língua traz aí pra gente essa reflexão, que língua escrita precisa ser de uma determinada modalidade, enquanto que língua falada é uma outra modalidade. Então veja bem, nós precisamos fazer o uso, digamos que da variante coloquial da língua, e nós fazemos o uso dessa variante todo dia, mas a gente não pode perder de vista que nós também precisamos da norma padrão. Nós precisamos estudar a nossa língua portuguesa, porque é por meio dela que nós temos acesso aos textos acadêmicos, aos textos científicos. É por meio dela que a gente consegue o quê? Nos comunicarmos no dia a dia, escrevendo, lendo, mandando mensagem para os nossos amigos, ou em qualquer situação em que a gente faz o uso dessa língua escrita, não é? Porque somente por meio dessa língua escrita é que nós conseguimos compreender o mundo e certamente fazer as diferentes leituras que o mundo de hoje nos pede e certamente atribuir sentido àquilo que a gente lê. Então, veja bem, tanto uma quanto a outra é de extrema relevância. A gente só precisa saber em que momento, em que situação e em que contexto utilizar essa língua. Seja ela padrão ou seja uma língua mais, digamos que desprovida de regra. E agora nós vamos analisar um quadro aí que se encontra na página 49 do seu livro didático, em que a gente consegue identificar algumas diferenças de cada registro por meio das flexões verbais. Então, peguem lá na página 49, vamos ver um pouquinho do que esse gráfico nos traz. Então, visualizando aí o quadro da página 49 do seu livro didático de língua portuguesa, nós podemos analisar aí e visualizar 3 colunas. Na primeira delas, nós temos a forma
padrão do verbo trabalhar. Então, se vocês analisarem, eu tenho lá na primeira pessoa do discurso: eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Já na segunda coluna, nós vamos ver aí o formal escrito e falado, que seria uma variedade de maior prestígio. Veja aí, ó, eu trabalho, você trabalha e tu trabalhas, ele ou ela trabalha, nós trabalhamos, predominantemente na escrita, porque na fala a gente vai dizer assim: a gente trabalha, é o que predomina na fala. Vocês trabalham e eles e elas trabalham. Vocês vejam ali que esse vocês, ele na verdade vai ocupar o lugar do vós, porque veja que nós usamos um pronome de tratamento, vocês no lugar do vós, veja bem, tanto na forma escrita aí quanto falada. E ainda na variedade, digamos que mais formal, que seria falado, a variedade, digamos que de menor prestígio, a gente vai encontrar os seguintes casos. Então eu tenho lá, eu trabalho, você trabalha, tu trabalha. Veja que não há conjugação do verbo tu como de fato deveria acontecer. Eu tenho lá, tu trabalha. E veja que o você também vai ocupar o que? O lugar desse tu. Que o você não é nenhum pronome pessoal, é um pronome de tratamento que faz a vez, digamos que desse pronome pessoal. Ele ou ela trabalha, nós trabalha, a gente trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham, vocês trabalham, eles ou elas trabalham, eles ou elas trabalham. Então, de acordo com esse gráfico, a gente pode visualizar que essa norma padrão ela está cada vez mais, digamos que distante de ser empregada da forma como ela deveria ser. Ou seja, a gente tem aí uma norma, entretanto essa norma vai sofrendo modificações. Veja que mesmo o tu, em alguns lugares do Brasil se usa o tu, mas se nós percebermos, muitas vezes esse tu não é conjugado de uma maneira correta. Porque como vocês visualizaram aí no exemplo, eu tenho lá, tu trabalha e não tu trabalhas como de fato deveria ser. Então é interessante a gente ver de que maneira que a gente emprega, digamos que essas formas verbais, e isso basicamente mostra os verbos que a gente utiliza no dia a dia e que certamente na oralidade isso não é tão errado. É claro que eu não posso escrever dessa forma, mas eu posso dizer a gente trabalha, porque esse a gente, no caso aí, é uma maneira informal da gente dizer que nós trabalhamos. Então veja que a língua e a fala, ela, digamos que tem características próprias e a gente precisa fazer o bom uso dessas características aí, seja nos textos dos gêneros orais ou seja nos textos dos gêneros escritos. Então, chegamos ao final dessa nossa videoaula e agora basta você colocar em prática tudo que aprendeu aqui do uso adequado da linguagem. Para isso, então, eu solicito que você faça a atividade 5 e 6 do seu livro didático de língua portuguesa, que se encontram nas páginas 49 e 50, e também as atividades de 3 a 6, que estão lá na seção Hora do Estudo, que se encontram a partir da página 57 do seu livro didático de língua portuguesa também. Bons estudos e até a próxima!